e eu quero fazer uma apresentação oficial aqui do queridíssimo Josué Noboru Saito. Vem pra cá, Noboru. Noboru, ele já veio na nossa igreja na época que era lá no salão do Alvinópolis. Você lembra disso? Você lembra daquele salão, Noboru? Marcou a sua vida profundamente? Não. Tá aqui junto com a Mali e com os meninos, nome Yuki e Jin. Pode ser no nome japonês. Okay. O nome dele é Josué, viu, Glaucio? Josué Noboru Saito. Noboru, olha aqui. A gente é quase gêmeo. Noboru, assim, eu fico admirado Noboru ser meu amigo há tantos anos. Porque ele e a Mali são pessoas sérias, sabe? Pessoas que são até mais quietos e tal. E eu acho que vocês são amigos da Dani e eu sou só um... Essa é a realidade. Descobriu agora. Descobri. Puxa. Nunca me contaram isso, mas eu desconfio grandemente. Noboru e a Mali estudaram com a gente no seminário, na mesma turma rock, uma certa Adriana. Desculpa o pessoal de outras turmas aí, né? Nada pessoal. Foi de fato uma turma que marcou aquela geração. E Noboru e Mali... Noboru é originário de Belém, né, Noboru? Belém, onde a terra que Jesus nasceu. Mas Belém do Pará, né? e eles, assim que se formaram, voltaram para lá. Ele voltou para Belém, levou a Mali. E ficaram quantos anos lá, Noboru? 20 anos? 16 anos. 16 anos. De Palavra da Vida lá, quanto tempo? 11 anos de Palavra da Vida. E o Noboru foi importado de Belém para cá, para cuidar do setor estudo aqui no Palavra da Vida. E eu falei, quando você vier aqui, você vai pregar na minha igreja. E aí, hoje é um dia muito especial de tê-lo compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus conosco aqui. Você está dando aula agora não, né? Agora é só se adaptando. Tá bom. Então, ele é grande amigo. Obrigado, Noboru. Sou muito grato a Deus de ter você aqui. Que Deus te use e te abençoe. Tá bom? Eu vou tentar não fazer nenhuma brincadeira ali, vou ficar quietinho. Olha, é minha caneca isso daí, ó. Canequinha aqui. Tá com... Muito obrigado, Pedro. É sempre um privilégio poder... Opa! Caiu de novo. Eu sempre faço isso, né? Um privilégio poder estar aqui e poder compartilhar, né, a palavra de Deus também. Eu não posso derrubar isso aqui, né? O prejuízo é um pouco maior. Mas eu não... Acho que foi em 2017. Acho que foi, né? Faz um tempinho. Mas é sempre um privilégio poder estar compartilhando a palavra de Deus. Quando vim aqui outras vezes também, procurava encontrar com Pedro, Dani também, sempre dar um alô. E poder, né, rever um pouco daquela época, né, que era tão... brincávamos bastante, né? Hoje acho que ainda continua brincando, né? Eu continuo. Pedro não mudou nada, né? É alguém que, se você conseguir brincar com ele ou fazê-lo deixar sem jeito, você está bem, né? Porque ele tem uma característica bem forte aí de deixar os outros sem graça também, né? Imagina! Jamais, né? Imagina, né? Mas é um privilégio, tá, irmãos, poder estar aqui e poder, principalmente, né, estar junto com esta igreja e vendo o que Deus tem feito, né, através da vida do Pedro, né? Então, a gente, desde que nós terminamos o curso, né, a gente sempre manteve contato, né? Pedro foi nosso vizinho. Foi muito bom, né, tê-los como vizinhos também. Demorei, né, para falar. Mas então, gostaria de compartilhar um pouco a respeito
do Salmo 119. Vai demorar hoje. Oi? Qual é o botão? Ih, acho que ele não está pegando. Caiu, eu derrubei e agora, cara? Ok. Então, compartilhar um pouco a respeito, não do Salmo 119 todo, lógico, né, mas essa porção aí dos versículos 9 a 16, né, e ver alguns assim, dos benefícios da palavra de Deus. Em meio a tantas incertezas que nós temos nos nossos dias, né, já há muito tempo, né, o que nos dá esperança? Recentemente tivemos um momento assim histórico no nosso país, talvez uma das eleições mais conturbadas, né? E o resultado, né, foi algo que talvez não tenha favorecido a muitos. Mas a minha pergunta, né, e algo que fiquei pensando, esse resultado, será que tirou tanto a esperança, né, a nossa esperança? Onde, de fato, está a nossa esperança? Quando lembramos, né, a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida, será que esquecemos, de fato, daquilo que Ele fez? Eu confio muito mais nos homens ou em Deus? Né? E ao lembrar disso, né, lá em Jeremias 17:5 fala: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Será que a nossa confiança está no homem, né? No homem que está à nossa direita, na nossa esquerda, ou no centro, que sou eu? Será que eu confio muito mais nas minhas decisões, né, no meu próprio coração? Porque esse texto de Jeremias 17 não quer dizer das pessoas que estão ao nosso redor, mas sim na humanidade, e isso me inclui. E muitas vezes nós confiamos muito mais em nós mesmos do que em Deus. E esquecemos, né, da palavra dele, né, que é o que nos dá esperança. Acho que vários de nós, né, vários aqui já decoraram, né, aquele texto lá de Lamentações 3. Trago à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança de fato, senão a palavra de Deus? Nos nossos dias de grandes receios e temores, eu espero que a palavra de Deus de fato esteja bem na sua mente, né? E esse texto, ou na realidade o Salmo 119 todo, ele valoriza a palavra de Deus. E é algo que nos nossos dias talvez estejamos deixando de lado. Nós não estamos, de fato, valorizando a palavra de Deus. E a Bíblia, né, este livro, eu sei que em alguns contextos é cercado de mistérios, lendas, né, e até assim muitos tentaram acabar com a Bíblia, né, queimar a Bíblia, mas não conseguiram. Né? E o livro mais lido, talvez em maior circulação, de fato, é a Bíblia. Não há em toda a literatura tantos manuscritos antigos como a Bíblia. Manuscritos muito antigos mesmo, preservados por Deus. Né? Em 1947, um beduíno, né, achou lá nas cavernas de Qumran, lá do Mar Morto, centenas de manuscritos. Isso também é cercado de algumas lendas, né? Eu acho que a gente não tem como comprovar tudo, mas o que de fato nós podemos ver é Deus preservando a sua palavra. Né? E várias questões, vários estudos foram feitos a respeito disso, e
cada vez mais comprovando a veracidade, né? E que este livro aqui que nós temos é essencial para a nossa vida. O primeiro livro a ser impresso, em 1455 por Gutenberg, foi a Bíblia, né? E é interessante como tudo isso trouxe um impacto, né, naquele período lá. Essa descoberta da imprensa, né, Lutero usou muito bem para propagar toda a reforma. E é interessante ver como Deus escreve e tem escrito toda a história. Por mais que alguns falam que, né, a história é um ciclo, né, mas ela é linear, como Pedro falou. Mas nós, como pecadores, vez ou outra caímos muitas vezes nos mesmos erros. A história é linear, mas às vezes nós tendemos a cair nos mesmos erros. Por isso que a gente vê, de certa forma, acontecendo os mesmos erros ao longo da história. Por causa do homem, por causa do pecado do homem, né? E que muitas vezes nós esquecemos deste livro aqui, que é essencial para a nossa vida. Então a Bíblia, ela é importante, sim, né? E ela é a palavra de Deus, não é um meio, né? A gente estava até falando um pouco a esse respeito no intervalo. Não é um meio, mas é o meio, é o único livro, é a palavra de Deus. Então gostaria de compartilhar 3 benefícios, né, do Salmo 119, 9 a 16. Eu vou ler aqui na Revista e Atualizada, tá? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, peço que o Senhor fale ao nosso coração. Ensina, ó Deus, a tua verdade e que ela faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguma coisa aqui que pode passar, por favor, Cecília? É sempre assim, então. É. Isso. Ok. Ah, não, acho que eu que estava fazendo errado. É a pecinha aqui. É a peça, né? Como a gente fala, né? Eu costumo brincar, é a peça entre a cadeira e o computador, né? Então, é o botãozinho aqui. Então, o primeiro benefício é que a palavra de Deus nos ajuda a viver. Ele começa com essa pergunta de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Mas antes de falar sobre isso, tá? Só uma rápida, talvez vários aqui já viram um pouco sobre o Salmo 119, já conhecem. Mas o Salmo 119, ele foi escrito e tem uma série de 8
versos, né, a cada série de 8. E ele foi escrito assim, cada série de 8 começa pela letra do alfabeto hebraico. Então, a primeira série de 8 é pela primeira letra, Aleph, e a segunda série, 9 a 16, pela segunda letra, o Bet. Talvez na sua Bíblia tenha uma indicação a esse respeito aí, né? Então, e aí vai sucessivamente. Em português não tem como traduzir A, B, C, não. Né? Porque não dá para achar a palavra equivalente, né, em português. Mas é uma forma de poema, né? Eles fazem muito a esse respeito. Então, essa série de 8, sempre valorizando a palavra de Deus. E aqui o salmista, ele começa com esta pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Eu creio que todos nós aqui somos jovens, né? Eu creio que sim. Jovem no sentido de pessoas que estão produzindo, né? E que ainda estamos aqui vivendo. Né? E nós podemos produzir, nós podemos viver para o Senhor. Mas, né, pensando muito no contexto hebraico, em que eles procuravam ensinar, né, desde pequeno, né, desde criança, a palavra de Deus, isso cai bem, porque nós precisamos ensinar sempre a nova geração a respeito da palavra de Deus. E o judeu, ele tem isso em mente, né, desde cedo. E lembrando até mesmo de Deuteronômio 6, né, a instrução aos pais para educar os filhos em todo o momento. E nós precisamos fazer isso também na igreja. Ensinar desde pequena as crianças o valor da palavra de Deus. O povo de Israel, ele tinha muito também essa ideia de pureza. Por isso que o salmista coloca aqui: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então, a pureza para eles era muito, muito importante. Um exemplo lá em Levítico 14, né, não precisa abrir, mas ele dá instruções a respeito de lepra. A pessoa que estava com lepra era considerada impura. Também, se você mexesse com sangue de qualquer animal, você seria considerado impuro. Então, tinha muitas leis a respeito de pureza. O livro de Levítico fala muito a esse respeito. Então, eles tinham isso muito na mente, mas só que era muito mais exterior e não pensando no interior. Hoje nós sabemos que é muito mais interior, né? Mas todos nós temos ideia do que é pureza, né? Por exemplo, né, ninguém vai querer tomar uma água contaminada, né? Nós procuramos ter filtro em casa, né, ou comprar água mineral, tudo para não ter problema. E nesse período de pandemia, então, né, álcool 70, né, era um item, ou tem sido talvez até um item essencial na sua casa. Uso de máscaras também, né, e eu acho que às vezes a gente ainda anda, né, com álcool, né, no carro ou na bolsa, né, vai lavando as mãos. Eu acho que nunca em toda a história a gente se preocupou tanto com higiene, para que uma impureza chamada Covid não entrasse no nosso organismo. E o que nós temos feito, né, com relação a essa pergunta? Como nós podemos guardar puro o caminho? Aí ele dá a resposta: observando segundo a tua palavra. E esse observar aqui, meus irmãos, ele é interessante, né? Não é apenas olhar por olhar,
Né? Na NVI ele até dá a ideia, porque ele diz, vivendo de acordo com a tua palavra. Né? Não é só observar, porque quando a gente fala observar, é olhar, ficar observando. Tá, ok. Mas é atentar à palavra de Deus, mas também praticar o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós lemos a Bíblia, né, muitas vezes a gente fica preso apenas a esse termo, né, e nós não procuramos pesquisar, talvez até mesmo em outra versão. Ao vermos a outra versão, nós podemos ver que está relacionado a viver, a praticar a palavra de Deus também. Essa questão de praticar, ela é muito importante. Né? No Antigo Testamento, o povo de Israel procurou praticar, né? Mas praticava muito assim, apenas exteriormente até. Né? O animal que eles iam sacrificar, ele tinha que ser puro, perfeito, sem problema nenhum, sem mancha, sem defeito. E é interessante quando a gente lê o Antigo Testamento, né, e vê a atuação do sumo sacerdote. Uma vez por ano ele tinha que entrar no Santo dos Santos, mas ele tinha que preparar muito bem tudo isso. Ele não poderia entrar com pecado. Não poderia entrar com pecado nenhum. Se ele entrasse com um pecado, o que aconteceria com ele no Santo dos Santos? Já era. Né? Ia ser fulminado. Por isso que ele entrava com uma corda, né? E com um sino. O sino é andando, estava vivo. Se não tivesse mais barulho de sino nenhum, a corda, ele era puxado pela corda. Nós esquecemos muito disso hoje. E muitas vezes estamos na presença de Deus com o nosso coração impuro. Nós não damos valor ao que a palavra de Deus nos diz. E aí a gente vai de qualquer jeito para a igreja, a gente toca, canta de qualquer jeito, aí a gente sempre pode até usar aquele jargão, o que importa é o nosso coração. Mas às vezes o nosso coração está sujo. Né? Então, como é que nós estamos? Né? Será que, como diz o verso 10 aqui, será que de todo o coração, hoje, nós estamos buscando a Deus? Será que nós temos esse desejo de não fugir, né, dos mandamentos dele? Não nos afastar dos mandamentos dele? Irmãos, somente através, né, da palavra de Deus é que nós podemos ter pura a nossa conduta. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus perto de nós para continuarmos a viver. Muitos tentaram acabar com a palavra de Deus. Isso é verdade. Né? Tirar a paz, né? E até nos nossos dias, no nosso dia a dia também, eu creio que você tem tido experiência assim. Uma preocupação ou outra. Né? Amigos tentando falar ou desencorajar de caminhar na verdade. João 10,10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pessoas vão tentar tirar a paz do seu coração, te afastar de Deus.
te afastar do caminho de Deus. Mas lembre que Deus, né, através da sua palavra, nos dá a esperança de vivermos sempre para Ele. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, né, porque Ele quer que vivamos para Ele quer que outras pessoas também possam ter essa mesma esperança que nós temos e caminharmos segundo a vontade dEle. O segundo benefício da palavra de Deus é que a palavra de Deus nos ajuda na luta contra o pecado. Versos 11 a 13. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Além desse versículo, temos outros textos que nos ajudam a esse respeito e que dá mais ou menos essa mesma mensagem. Provérbios 4, 23. Né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, ele é importante. Importante porque, como o Provérbios diz, dele procedem as fontes da vida. E nesse lugar nós precisamos ter a palavra de Deus. E essa é uma dica importante. Guardar no coração a palavra para não pecar contra ele. Agora, esse guardar, meus irmãos, não é pegar a Bíblia e guardar num local. E pronto. E deixar lá. Quando a gente lê isso, né, parece que vamos guardar a Bíblia, ok. Mas é guardar por quê e para quê? Esse termo, guardar, também foi utilizado, por exemplo, quando Moisés foi guardado no cesto. A ideia aqui era de proteger. Então eu preciso ter esse objetivo de proteger também a palavra de Deus. Mas essa proteção não é que apenas do ataque, né? A Bíblia já tem sofrido vários ataques. Mas a gente vê que, ao longo da história, ninguém conseguiu destruir a Bíblia. E não vai destruir. O objetivo de proteger é de que essa palavra de Deus vá proteger o meu coração. A Bíblia é um escudo para nós. E devemos proteger o nosso coração. Guardar no coração a palavra de Deus para que ela proteja o nosso coração. E precisamos lembrar também, né, que esse nosso coração, ele é corrupto. Jeremias 17, 9 fala a esse respeito. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Deus o conhece e somente Ele é capaz de sondar o nosso coração. Paulo fala, né, também lá em Romanos, a respeito da luta, né, contra o pecado. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Né, Marcos 7, a gente vê também, 7, 21 e 22, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, certo? Você ensinou o seu filho a mentir? Não. Como que nós aprendemos a mentir? Nós já temos um coração corrupto, nascemos com esse coração corrupto. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Enquanto estava estudando, né, eu lembrei de uma ilustração, aí fui pesquisar. Diz que é um provérbio
índio americano. É assim: dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Você está se alimentando do quê? Né? Ou você está colocando no seu coração o quê? A palavra de Deus? Ou outras coisas, como, por exemplo, se alimentando das postagens do TikTok, Instagram, Facebook, mídias sociais e outras coisas mais. O que você de fato tem colocado no seu coração? Você tem se guardado da palavra de Deus? Ou não? O desejo aqui também, né, do salmista, no verso 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Né? Nós precisamos desejar de fato a palavra de Deus, de querer. Né? Pedro fala, né, como um recém-nascido, né, o leite espiritual. Precisamos ansiar pela palavra de Deus. Agora, não é fácil. Né? Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, né, você vai ler Levítico, não é um livro fácil, muitas leis. Quando você pega, por exemplo, aquela parte lá de genealogia, fulano de tal gerou tal. Aí vai. Aí, quando está no 3º versículo, você já está dormindo. Ou aí perde a motivação. Algo que ajuda, né, e hoje nós temos tecnologia suficiente para isso. Você pega a Bíblia, né, e coloca o áudio também, aí vai ouvindo. Eu acho que isso daí vai ajudar bastante. Né? Você pelo menos está tratando com 2 sentidos, visão e audição. Né? E às vezes pode até ajudar a não tirar o seu foco da leitura bíblica. Né? Então, precisamos desejar, né, isso para que nós possamos, como diz o verso 13, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Além de guardar, a gente vê aqui que no verso 13 ele põe em prática, porque ele está falando às outras pessoas também. Com os lábios tenho narrado tudo aquilo que eu tenho guardado, que tenho preservado no coração. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Não é somente falar, né? Mas que a nossa prática de fato seja condizente com aquilo que nós temos aprendido a respeito dele. Que a nossa motivação de estar na igreja seja, de fato, também para aprender mais de Deus. Além da comunhão, mas aprender muito mais de Deus. E também de ensinar a outros. Nós precisamos, né, como verdadeiros filhos de Deus, dar um bom testemunho dele. E precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus. Precisamos, né, saber também que esta palavra aqui, este livro aqui, é uma das armas na luta contra o pecado. Quando Jesus foi tentado, eu creio que todos já ouviram sobre isso, né? Satanás o tentou usando a palavra de Deus. E se nós não soubermos bem a palavra de Deus, nós vamos cair. Porque Satanás conhece muito bem.
como um adversário astuto, né? Ele sabe muito bem o nosso ponto fraco. E nós precisamos nos preparar. De que forma, né? Lógico, estudando a palavra dele. Nos alimentando com ela, né? Para que a gente continue servindo ao Senhor, dando um bom testemunho. 1 Pedro 5 fala que nós devemos sempre estar vigiando, né? E é uma luta muito difícil, diária, constante. Logo ao acordar, nós travamos uma luta com a nossa carne também, mas ao longo do dia, né, a gente sabe que Satanás está lá, nos tentando. E a palavra de Deus é importante na nossa vida, né? Precisamos dela. Precisamos porque através dela é que nós conseguimos vencer as tentações. Meus irmãos, também não adianta apenas decorar, né, a palavra de Deus, né? Quando fala guardar, decorar a palavra de Deus, né, mas precisamos praticar isso que nós temos decorado. Memorizar a palavra de Deus é importante. Um dos versículos que memorizei quando criança é esse verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E alguns desses versículos me ajudou muito contra a tentação. Quando estava sozinho, né, lembrando muito de Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aí às vezes, né, isso é adolescente, criança adolescente, aí ficava, puxa, se eu fizer alguma coisa ele vai me punir. Não é bem assim, mas pelo menos já me ajudava a não aprontar, né? Então, a memorização das Escrituras, ela é importante na nossa vida, né? Quanto mais tivermos na nossa mente, isso vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então é importante memorizarmos. O terceiro benefício da palavra de Deus é que ela nos dá alegria. (14:16) Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui o salmista ele está comparando a palavra de Deus com riqueza, que é muito melhor andar nos caminhos de Deus do que ter riqueza. A Bíblia não condena a riqueza, né? Mas ela fala que nós não devemos ter amor às riquezas, dar prioridade às riquezas. Talvez, né, alguns ou jovens, né, pessoas achem que a Bíblia é um livro estraga-prazeres, né? Acho que nós já ouvimos a esse respeito. Ou talvez até a gente tenha pensado sobre isso também, né? Esse livro aqui não deixa eu fazer isso, coisa que eu gosto. Não é um livro estraga-prazeres. É um livro que nos orienta a caminhar. Nessa vida que nós estamos hoje, com certeza, vamos passar por várias tribulações. E nós sabemos, né, claramente que vamos passar por dificuldades, né? Lá em 1 Pedro 4, 12 a 14, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha o que Pedro diz: alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vamos passar por provações, por dificuldades. Será que nós temos esquecido disso? É lógico, né? Não tem nenhum masoquista aqui, né? De que, eu gosto de sofrer. Bem sofrimento. Não. E Pedro não está falando a esse respeito. Pedro está falando que se nós somos perseguidos por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. Pela causa de Cristo. Agora a gente não pode, né, dizer, eu estou sofrendo, né, injustamente quando a gente está fazendo um outro sofrer. Não. Né? Isso aqui é quando sofremos por Cristo. E a igreja vai sofrer. Tenho certeza disso. Nós seremos perseguidos. Alguns dos nossos irmãos estão sendo perseguidos muito mais em outros países. Mas nós ainda seremos perseguidos, sim. Talvez não no nível como esses, mas talvez alguns aqui já até estejam sofrendo isso. A gente tem ouvido falar a esse respeito. Nós não podemos falar, talvez até alguns termos, em algumas escolas hoje, porque aí você vai ser taxado de homofóbico. E aí você pode ser denunciado. Isso já tem ocorrido. Não de uma forma tão grande, numa proporção tão grande, mas alguns irmãos nossos já têm sofrido isso. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Então, nós precisamos lembrar disso. O verso 16 diz, terei prazer nos teus decretos, prazer na palavra dele. Nós precisamos meditar na palavra de Deus para que nós tenhamos prazer nele. Porque somente através do entendimento da palavra de Deus nós podemos, de fato, declarar isso, de que eu me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Eu me regozijo nas provações. Paulo nos deu exemplo, de uma forma bem clara a esse respeito, que apesar de tanta perseguição, ele demonstrava alegria. Ele fala isso em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É somente no Senhor que podemos nos alegrar, somente nele. Não nas circunstâncias, não na riqueza, não nas pessoas, mas em Deus. Terei prazer, o verso 16 diz, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Devemos lembrar disso, É um desafio para a minha vida também. Lembrar sempre, dos benefícios que a palavra de Deus nos traz. Lembrar sempre do que nós temos, algo tão precioso para a nossa vida. Não sei se acho que boa parte assistiu, O Senhor dos Anéis. E tinha aquele personagem lá, o Gollum, falando do meu precioso. A palavra de Deus, ela é preciosa para a nossa vida. Devemos guardá-la, tê-la sempre conosco. Porque ela nos dá esperança nesse meio de tantas incertezas que vivemos. E são muitas incertezas.
concluindo, né? Por que a Bíblia, ela é importante? Ela é tão importante para a minha vida. Porque ela nos ajuda a viver no nosso dia a dia, em meio a tantas dificuldades, tantas situações, que ela nos ajuda na luta contra o pecado. E porque ela, a palavra de Deus, nos dá alegria. Precisamos lembrar disso, né? Dessas verdades que temos na palavra de Deus. Precisamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido. Não podemos ficar apenas sentado no banco da igreja, vendo, mas precisamos colocar em prática, ajudar outros. Existem pessoas ao nosso redor, né, que estão precisando da nossa ajuda. Às vezes é ouvir, orar junto, né? Eu não sei, né, dar aula, não sei pregar, não sei cantar, não sei, mas com certeza você pode contribuir com alguma coisa, praticar, né, colocar em prática algo dentro do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude, né, a sempre lembrarmos da palavra dele, né, e de nós continuarmos essa nossa caminhada de meditarmos na palavra de Deus, de memorizarmos a palavra de Deus e de podermos ajudar outros nessa caminhada também. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nela encontramos segurança, nela temos esperança. Obrigado porque o Senhor é o Deus fiel também, que cumpriu todas as promessas. Tem cumprido com todas as promessas e vai cumprir todas as promessas. E obrigado porque podemos compartilhar livremente aqui, nesse nosso país. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. A segurança, ou a única certeza que temos é que precisamos ser fiéis ao Senhor, independentemente de governante, não importa a situação, mas precisamos ser fiéis ao Senhor. E que a tua palavra, ó Deus, de fato, fale ao nosso coração e que possamos ser fiéis sempre ao Senhor e sendo alimentados pela tua palavra para podermos ensinar outros também. Então, que o Senhor ajude esta igreja, a liderança desta igreja, para que continuem firmes e sempre ensinando a tua verdade, Pai. Muito obrigado. Continue dirigindo os nossos passos e que sejamos sempre fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.